Vazam supostos novos áudios de Samuel Mariano com amante em quarto de motel. E é isso que nós vamos estar vendo agora. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que esse canal não é um canal de denúncia. Esse canal é um canal de notícias e um canal também de opinião a respeito do mundo gospel e também das notícias que estão em evidência tanto no Brasil quanto no mundo. Então aqui nós já trazemos notícias que estão em evidência por todo o país para a gente poder também comentar aqui no nosso canal e estar interagindo com você acerca dessas notícias. E essas notícias concernentes ao Samuel Mariano é uma delas. E nós temos aqui algo muito sério para poder trazer para você nesse momento. A gente vem acompanhando aí a novela Samuel Mariano e você sempre está aqui no canal para poder também estar acompanhando juntamente conosco. E o que eu venho percebendo que às vezes acontece é o seguinte: muitas pessoas não conseguem entender a dinâmica do que está acontecendo e acaba atribuindo todos os áudios, acaba atribuindo tudo o que está acontecendo somente entre Samuel e Mariano e Mona Lisa. E nós estamos aqui hoje para poder esclarecer isso para você. A gente também vai esclarecer algo aqui muito importante e eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. É o seguinte: o que você tem que entender? Samuel Mariano e uma pessoa comum. Porque muita gente acha que o que está acontecendo com Samuel Mariano não tem que ser exposto. E é aí que nós nos enganamos. O que acontece? Quando você vê uma traição, vê um adultério, vê qualquer coisa errada em uma família comum, em um casal comum, em uma pessoa comum, é natural que essa pessoa ela resolva esses problemas de forma interior, entre ela, a esposa, o amante, as pessoas somente da família, e até aí tudo bem. E por que isso normalmente acontece? Porque quando esses casos, como está acontecendo hoje com Samuel Mariano, acontecem em famílias comuns, você tem que pesar na balança o seguinte: bom, esse rapaz que está neste caso, o que ele tem a ver comigo? Ele é uma pessoa pública? Ele deve uma responsabilidade a uma comunidade? Quem é que paga o salário dessa pessoa? Essa pessoa é formadora de opinião? Essa pessoa tem um cargo eclesiástico? Essa pessoa tem um poder de liderança sobre outras pessoas a qual ela deve satisfação? E aí você pega tudo isso, pesa na balança e entende por que o caso Samuel Mariano tem que ser exposto. Samuel Mariano é um pastor presidente de uma mega igreja, aonde várias famílias estão sob a sua orientação e liderança. Então, não tem como acontecer algo nessa proporção na vida de uma pessoa como Samuel Mariano e você ficar nessa de, quem julga é Deus, deixa a vida dele para lá, as pessoas estão tentando fazer isso com ele, as pessoas estão tentando fazer aquilo. É aí que encaixa aquele versículo bíblico onde diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Um homem comum, ele recebe o seu salário, ele faz o que ele quer com o seu salário, ele pratica os erros que ele acha que ele deve praticar, e quando ele tem que prestar conta, ele só presta conta à sua família. E aí tudo bem. Mas um homem com a responsabilidade de Samuel Mariano, quando faz qualquer coisa errada, ele tem que prestar conta a uma comunidade, a uma igreja onde estão ali centenas de famílias. Então não é a mesma coisa. Então pare de ficar falando nos comentários: quem não tem pecado atira a primeira pedra, deixa a vida do cara para lá, é ele Deus, você tem que olhar Cristo, você tem que olhar Jesus. Então parem de querer espiritualizar o que é carnal. Isso é discutido, debatido e resolvido no campo administrativo ou no âmbito da justiça, se for o caso. Samuel Mariano é uma figura pública
e tem que prestar sua responsabilidade de forma pública. Esse é o peso da posição que ele mesmo escolheu. E eu espero que você tenha entendido isso agora. Agora a gente está aqui falando também da questão do próprio áudio. Nós estamos aqui em um site de notícias que está falando aí a respeito desse áudio de Samuel Mariano. Mas é importante a gente frisar o seguinte: esse é um novo áudio atribuído ao pastor e cantor gospel Samuel Mariano e foi divulgado nessa segunda-feira no canal No Entanto no YouTube. Eu estou vendo muitas pessoas comentando sobre esse novo áudio como se Samuel Mariano estivesse falando com a diaconisa Mona Lisa. E tudo indica aqui que esse áudio em questão ele não tem nada a ver com a situação com a Mona Lisa Feitosa. Então entende-se que essa situação desse novo áudio é de uma outra relação extraconjugal, supostamente cometida pelo pastor Samuel Mariano. E o suposto caso também com a Mona Lisa Feitosa já é uma outra relação extraconjugal, também supostamente cometida pelo pastor. E tem muita gente confundindo, achando que é uma coisa só, e não é. Então dá-se a entender que Samuel Mariano já tinha uma prática em estar fazendo o que ele fez. Vamos ler mais um pouco da matéria aqui que a gente vai entender tudinho. Olha só o que está escrito. No áudio gravado pela suposta amante, o artista confessa que transou com ela por 2 vezes, revelando com a sua própria boca o adultério. Na conversa, ele ainda revela que arriscou seu ministério e a sua carreira, ficando com ela no hotel. E olha só como é que o homem era corajoso, porque segundo ele mesmo, nos áudios, diz assim: pois o meu quarto era do lado do quarto do meu pastor e a minha irmã estava hospedado no quarto abaixo. E nesse mesmo hotel, estavam todos os pastores da convenção. Ou seja, o cabra é muito corajoso, porque ele estava, segundo aqui o que está dizendo a matéria e o áudio que supostamente vem dele. Segundo ele estava em um hotel com todos os pastores da convenção. Nesse hotel estava o seu pastor, estava a sua irmã também em um quarto logo abaixo do dele, e ele estava lá com uma amante. Agora, isso me faz pensar, se um pastor tem uma coragem de fazer isso com essa suposta liberdade e essa tranquilidade, é porque pode ser que seja algo habitual entre os pastores. É claro que não são todos, mas deve ter aí um grupo de pastores que já tem essa prática e um vai limpando a barra do outro. Um vai fazendo vista grossa para o outro, aonde, um exemplo aqui, nesse dia está acontecendo isso com o pastor fulano de tal, mas amanhã pode ser eu, amanhã pode ser o José, amanhã pode ser o João, amanhã pode ser o Pedro. Então o José faz vista grossa para o Pedro faz para o João faz para o José, e aí as coisas vai acontecendo, ninguém deda ninguém, ninguém fala de ninguém e fica tudo nos conformes. Porque eu não sei se você concorda comigo. O camarada está num hotel onde está todos os pastores da convenção. A irmã dele está no quarto, no andar de baixo ao dele. O pastor dele, que provavelmente é o pastor presidente da igreja onde ele congregava na época, estava no quarto ao lado do dele. E ele está de uma forma tranquila no mesmo hotel com o amante, é porque a liberdade e a tranquilidade que ele tinha para fazer isso era maior do que o risco dele ser pego fazendo isso. Eu não sei se você concorda comigo. Então a gente tem que entender o seguinte: esse caso ele não tem nada a ver com o caso da Mona Lisa Feitosa. Inclusive a matéria está dizendo aqui o seguinte: a conversa foi gravada no ano de 2017, antes de surgirem os nudes que viralizaram na internet no ano seguinte. Então aqui pode ser que quem soltou aqueles nudes lá no ano de 2018 possa ser essa pessoa aqui que está gravando isso em 2017. Porque aqui nessa conversa
supostamente Samuel Mariano fala muito a questão de ser extorquido por alguém ou se colocado em saia justa por alguém. Ele fala muito em ter medo dessa amante vazar coisas que eram íntimas dos dois. Então pode ser que aqueles nudes lá de 2018 tenha a ver com essa conversa aqui em 2017. É claro que aqui nós não estamos afirmando nada, porque nós não temos prova de nada. As únicas informações que nós temos são os áudios, os vídeos que são gerados aqui no YouTube, que faz nos dar margem aí para conjecturações sobre o caso Samuel Mariano. Agora, uma coisa que a gente tem que entender também é que não há nada novo nisso. Não estou falando a respeito especificamente de Samuel Mariano, mas não tem nada novo nesse tipo de comportamento nesse meio religioso. A única diferença aí são as redes sociais, ou seja, a internet, que hoje nos dá as notícias em tempo relâmpago e hoje tem a proporção de jogar qualquer informação, mesmo que seja pequena, em um ventilador, e essa informação que hoje está na mão de uma pessoa, amanhã ela já está correndo em todo mundo. Então eu vejo muita gente escandalizada com Samuel Mariano, triste porque Samuel Mariano está envolvido nisso, triste porque o mundo gospel está dessa forma. Eu quero dizer para você que isso é de no mínimo 50 anos para cá, no mínimo. Enquanto você não entender que o meio gospel só é mais um segmento comercial na área de entretenimento para encher o bolso de alguns, você sempre vai estar se escandalizando com algo que é corriqueiro nesse meio. Uma das coisas que me alegra pelo fato desse tipo de coisa acontecer é saber que, de uma forma ou de outra, as pessoas estão começando a abrir os olhos para entender de verdade aonde a verdadeira Igreja de Cristo está. E o que parece, ela está longe desses mega templos com esses mega stars gospel. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, o toque no botão curtir é muito importante e eu te espero aqui no próximo vídeo.